Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre os sabores das rações para os gatinhos. Será que o sabor da ração, se você troca de um sabor para o outro, mantém a qualidade da ração? Vamos entender isso? Se você dá uma ração de frango com arroz e você troca por uma ração de ovelha com arroz, você está melhorando a qualidade da ração para o seu gatinho ou é a mesma coisa? Eu sou Vânia de Paula, médica veterinária do Pet Vida Saudável, e eu tô gravando uma série de vídeos para te ajudar a alimentar melhor o seu gatinho, para você conseguir entender se a ração é boa ou não, a ração que você está dando para ele. É muito importante você saber a qualidade da ração que você está dando, já que essa é a alimentação principal dele. Então, gente, quando você vai comprar uma ração, é importante também que você escolha o sabor da ração que você dá. É muito importante que o gatinho coma rações de sabores diferentes. Mas dentro da mesma marca, por exemplo, existe uma mudança na composição de um sabor para o outro. Que o que dá o sabor da ração é a proteína, tá? Mas o que deixa a ração mais saborosa para o gatinho é a qualidade da gordura. Mas a gente vai falar sobre as proteínas. Quando você vê uma embalagem, você escolhe, essa aqui é com frango, essa aqui é com salmão, meu gatinho gosta mais dessa. Às vezes você escolhe só pelo que está escrito ali, mas eu quero pedir para você virar a embalagem e olhar as proteínas que compõem aquela ração. E tem proteínas que têm uma qualidade melhor, mas às vezes aos seus olhos, por exemplo, você fala assim, uma ração frango com arroz. É uma ração boa. É uma ração boa, mas aí você vê a ração à base de ovelha, de carneiro, de salmão, nossa, parece uma ração melhor, a qualidade da proteína é melhor. Mas tudo isso vai depender de que proteína eles usaram. Então fica comigo no vídeo para você entender direitinho. Eu vou te dar alguns exemplos e você vai aprender a conhecer qual é a diferença de um sabor para o outro. Então vamos falar aqui sobre qual o melhor sabor da ração. Como você faz para escolher o sabor da ração? Eu separei essas rações aqui, então durante o vídeo a gente vai conversar sobre essas rações. A Guabi Natural, a Gran Plus, a Special Cat e a Matisse. Eu vou ensinar vocês a encontrar o melhor sabor, para você ver a diferença da qualidade das proteínas que eles usam em cada sabor. Então vamos começar falando da ração Matisse, da empresa Farmina Pet Food. É uma ração da linha Premium e a gente vai olhar aqui no site da ração, porque é assim que você tem que fazer. Você pode procurar no próprio site da ração para você ver a diferença que tem entre os sabores. Então você desce aqui, ela tem a linha úmida, né? Mas a gente vai falar sobre a ração seca para adulto, para você saber distinguir um sabor do outro, a qualidade das proteínas que são usadas. Então, a gente está aqui na linha adulto. O adulto sem ser castrado tem carne e arroz, frango e arroz, salmão e arroz. Então, aqui você vê o destaque para a proteína: carne, frango e salmão. Aqui na castrada a gente tem também frango, opção de frango, salmão e cordeiro. Então, vamos começar falando dos castrados. Então, hoje vamos abrir aqui e ver o que vai numa ração que o sabor é frango. Será que é só frango? Vamos dar uma olhada. Você vai sempre procurar essa parte do rótulo, que no caso aqui é a composição básica. É onde está tudo discriminado, quais são os ingredientes da ração. Então, a gente olhando aqui, a gente encontra como primeira a farinha de vísceras de aves. Então, aqui, gente, ela fala que são usadas aves. Eu não sei porque que não tá escrito frango, né? Seria mais correto, né, também. Pode ser que não tenha só carne de frango. Isso aqui eu vou explicar em maiores detalhes para vocês depois. Mas a gente tem aqui, então, a farinha de vísceras de aves como a proteína dessa ração. Aí, depois aqui vem os grãos. E aqui a farinha de peixe, tem também a farinha de peixe. Então, a gente achou aqui duas proteínas, de aves e de peixes. Esse é o sabor frango. Vamos dar uma olhada agora no outro sabor. Vamos ver castrado sabor salmão.
Então, o primeiro ingrediente aqui é a farinha de peixe e depois a mesma farinha de vísceras de aves, que é a farinha, essas duas farinhas até que tem uma qualidade intermediária, né? Mas como a gente está falando de ração premium, são as melhores farinhas que eles usam nessa categoria de ração. Aí depois vem os carboidratos aqui, e essa aqui tem o ovo também, é uma fonte de proteína. Então a gente está aqui no sabor salmão. Vamos olhar agora o sabor cordeiro. Então aqui a gente chegou na composição básica. O que eu falei para vocês? Você olha aqui a proteína de cordeiro. Vamos ver se realmente o primeiro ingrediente corresponde a essa qualidade aqui de cordeiro. Então a gente encontra como primeiro ingrediente aqui, para surpresa, que a proteína de cordeiro, de ovino, a base dela é farinha de carne e ossos. Então olha aqui, caiu a qualidade da ração. Primeiro ingrediente, farinha de carne e ossos. Depois a farinha de vísceras de aves. Então o sabor cordeiro não é superior aos outros sabores, frango e salmão. Ele tem aqui depois o ovo e a farinha de peixe também. Só que começando em maior quantidade com a farinha de carne e ossos, já cai a qualidade da ração. Isso é muito importante que você veja. Olha aqui agora o sabor carne. Vamos dar uma olhadinha nesse sabor carne. A primeira farinha do sabor carne é a farinha de carne e ossos. Como você já deve ter visto nos meus outros vídeos, se você está acompanhando, a farinha de carne e ossos não é uma farinha de boa qualidade. É uma farinha que o animal, ela é misturada, carne e ossos. Então perde a qualidade da farinha. Depois vem a farinha de vísceras de aves. Mas como a gente tem como primeira farinha a farinha de carne e ossos, o sabor carne é um sabor que cai a qualidade da ração. Você viu como é importante? Então, você olhar, você não pode simplesmente comprar pelo que você está vendo na embalagem. Então, a gente viu aqui, ó, é carne, frango, salmão, mas qual é a fonte da proteína que leva aqui esses ingredientes? Aqui agora a gente vai falar sobre a linha Prêmio Especial. Será que essa diferença de sabor também aparece na linha Prêmio Especial? Então vamos dar uma olhada. Então eu separei aqui a ração Gran Plus, que fica bem prático da gente olhar. Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre a Gran Plus, eu queria muito que você assistisse, para você ver com detalhes a qualidade dessa ração aqui, que é uma boa opção de ração para você dar para o seu gatinho. Então eu tô falando aqui da linha menu. Então, ela tem para adulto e para castrado, né? E esse aqui, ó, sabor salmão, carne, frango e atum. Então, como é uma linha prêmio especial, você já encontra aqui, ó, a carne, né? Como primeiro ingrediente, não a farinha. Então, vamos dar uma olhada. É frango, depois aqui, a segunda opção aqui de proteína é peixe, farinha de peixe. E ela tem também a farinha de torresmo. Então, olha, você tem no sabor salmão, você tem uma quantidade maior de frango. Depois aparece aqui o peixe, salmão, né? Ela explica melhor, olha, salmão. E o torresmo. Então, tem 3 fontes de proteína diferentes. Fica mais equilibrada essa ração. Então, o sabor salmão é uma boa opção. Vamos dar uma olhada no sabor frango. Olha, frango e aqui a farinha de torresmo. Nessa opção de sabor frango, você já não tem a terceira fonte, que é o peixe. Então, esse sabor salmão tem mais equilibrado do que esse. E o sabor atum, vamos ver. Frango também, atum e torresmo. 3 fontes de proteínas diferentes que dão um melhor equilíbrio na ração, né? Então, aqui, entre esses 3, esses 2 são melhor que o frango. É assim que você tem que analisar. Agora vamos dar uma olhada no sabor carne, que o sabor carne, gente, é o que vocês têm que ficar mais atentos se cai a qualidade da proteína, tá? Porque é chamado aqui carne, você já pensa, nossa, carne, né? O gatinho gosta de carne. Então vamos olhar. Olha aqui, primeiro ingrediente, frango também. Depois vem a farinha de carne e ossos. Olha ela aqui. Uma ração prêmio especial, ela é uma opção para eles colocarem na ração, mas olha como cai a qualidade do sabor carne para os outros 3 sabores que a gente acabou de conversar. Então, esse sabor, você vai pagar o mesmo valor por uma ração da Gran Plus salmão, frango ou atum, mas a de carne não tem a mesma qualidade da fonte de proteína, porque eles usam essa farinha aqui, ó,
que é de uma qualidade inferior. É isso que você tem que ficar bem atento na hora que você for escolher o sabor da ração para o seu gatinho. Então, a gente não deseja que apareça a ração de farinha de carne e ossos. Então, uma ração super premium, como é que eu faço para saber então qual é o melhor sabor? Será que acontece a mesma coisa? Então, vamos olhar aqui a Guabi natural. Então, ela tem sabor salmão e cevada, frango e cordeiro. Olha aqui, primeiro ingrediente, salmão. Tá? Que é o que fala aqui na ração, é a base de salmão. Então, o primeiro ingrediente nessa ração, que é uma super premium, realmente é o salmão. Depois vem o frango e tem o torresmo, ó, 3 fontes de proteína, né? Salmão, frango e suíno. E tem o ovo também, aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui no sabor frango. Tem a carne de frango como primeiro ingrediente e depois o torresmo. Porque aqui, ó, farinha de vísceras de aves também são aves, né? Depois suíno. Então, aqui a gente não tem a proteína do peixe. E a de cordeiro e aveia. Você tem aqui a carne de ovino como primeiro ingrediente, mas é carne, tá? Não é uma farinha de carne. Depois o frango e o torresmo. Então, você vê que na ração super premium não houve aquela discrepância lá de colocar uma ração de qualidade muito ruim, de uma farinha ou uma carne de qualidade ruim, tá? No caso da Guabi. Mas aí você tem que sempre olhar do mesmo jeito. E quando tiver mais de uma fonte de proteína, você dá preferência por essa. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado e obrigada pela atenção.